O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Bom, queridos, esse versículo 1 de Salmo 27 fala de duas coisas interessantes que parecem ser a mesma coisa. E às vezes a gente mistura e acha que é a mesma coisa. Mas você, logo no início, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei? Diga medo. De novo, medo. Aí diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Diga, temerei. Pronto. Temer é ter temor. Temor e medo não é a mesma coisa. Eu quero definir bem, deixar bem claro para você isso, para que você compreenda o que o Senhor vai fazer em nossos corações e nossas vidas essa noite. Amém, queridos? Amém? Então, medo. O que é o medo? Medo é um estado emocional. É resultante de a consequência de um perigo que você passou, né? Uma ameaça, seja uma ameaça real, hipotética ou imaginária, mas algo ameaçador. Então, o medo é um estado emocional. Diga, emoção. Medo é emoção. Amém? Então, o medo ele se torna diferente do temor no seguinte: o temor é um sentimento, enquanto que o medo é uma emoção. Por exemplo, vamos falar de um exemplo aqui para os dois casos. Você já segurou uma cobra? Quem já segurou uma cobra? Ou você já, de repente, se encontrou diante de uma cobra venenosa, daquelas mais venenosas, e ela já estava preparando para lhe atacar, quando você viu? O que você sentiu? Medo. Por causa da cobra? Não, a mordidinha sai. O problema é o veneno, né? Pode matar. Isso é medo. Ou, vamos supor que você de repente estava correndo de alguém, estava fugindo de alguém, e se escondeu dentro de um local, um buraco lá, uma caverna, um negócio escuro. Você entrou para fugir de alguém que queria te matar. Só que lá dentro tinha um leão descansando. O que você sentiu quando você viu aquele mugido, aquele negócio bramido? Você sentiu o quê? Não foi medo, você pediu papel higiênico, com certeza, foi mais do que medo. Estou fugindo de alguém que está querendo me matar, e aí entra num buraco, tem um leão lá dentro, o leão vai, pede papel, né? Na hora. Isso é medo. Amém? Então, uma situação como essa, isso aí é o que a gente pode chamar de um estado emocional alterado, né? Isso aí é uma emoção. Medo é algo instantâneo, não depende de você, isso é mais forte que você, e fica retido na sua alma. Você nunca mais quer viver aquela experiência, então você fica esperto e evita andar ou dar os mesmos passos que você deu da última vez quando você encontrou aquela serpente ou aquele leão. Isso é medo. Amém? Pois bem, então, o que seria temor? Por exemplo, quando você começa a se sentir inseguro com relação a uma cobra ou a um leão, e você começa a pensar nos perigos que esses animais podem impor a você, né? Ou você tem que alimentar a cobra, tem que alimentar o leão. E então você começa a observar e dizer consigo mesmo: não é qualquer um que sabe alimentar leão e cobra. Eu tenho que arrumar um jeito de não me machucar. E aí você começa a pensar em uma forma de você alimentar esses animais sem que eles te matem. Isso aí é um sentimento que você vai alimentando chamado temor. É diferente de medo. Medo é instantâneo e fica gravado em você. O temor é algo que você tem que construir a partir de um pensamento, de um esquema técnico e tático. Amém? Amém? Amém. Então, o medo geralmente é aquele que pega de surpresa, está ali à sua frente. Enquanto que o temor é algo que você vai construindo a partir de um pensamento, a partir de informações que você cava e você vai buscando. Então, o temor é produto de pensamento, ou da vontade da pessoa, enquanto o medo é só uma reação espontânea. Amém? Amém. Ok? E quando a gente fala dessas duas coisas, eu quero que você entenda que o temor do Senhor, o temor de Deus, é o temor que a Bíblia fala, não é um temor qualquer, é um temor especificamente ligado à pessoa do Senhor, ligado à pessoa do nosso Deus. Nós não temos medo de Deus, nós temos temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber. Entendam? Acabei de falar para você que o medo é diferente do temor, porque o medo é algo que você é surpreendido, ali de imediato é uma reação emocional sua. Enquanto que o temor é algo que você vai construindo a partir de pensamento e de escolhas que você faz e de coisas que você vai construindo. Amém, queridos? Amém. Então nós não temos medo de Deus, temos temor do Senhor. Quando é que nós temos medo de Deus? Temos medo quando nós sabemos que estamos totalmente contrários
àquilo que nós acordamos com Ele, acertamos com Ele, nossa aliança, e estamos em falta. Aí tememos. Tememos porque Ele é um Deus que não tem por inocente o culpado. Amém? Ele irá requerer de cada um, segundo as suas obras. Queridos, então, quais seriam os primeiros medos do ser humano? Primeiros medos do ser humano. Eu comecei a pensar nos primeiros medos que eu tive quando criança, né? Então, as primeiras memórias que me vêm de medos, percebi que elas estão relacionadas a tudo que é novo para nós, para mim. Para uma criança comum, tudo que é novo, ou situações grandes, ou coisas novas, de desafios grandes, coisas que ele não conhece, tudo pode causar medo, né? Tudo aquilo que não conseguimos medir. Por exemplo, a primeira vez que me colocaram, literalmente, em cima de um cavalo, eu achava muito legal. Já para andar de cavalo um dia, mas só andava de jumento, porque só tem um jumento lá, e jumento é fácil. Mas no dia que me colocaram em cima de um cavalo, eu senti que, olhando lá para baixo, eu senti que se eu caísse, eu ia me quebrar todo, o bicho era alto. Meu Deus, isso aqui é muito maior. E me deu aquele medo, né? Então, tudo que não conseguimos medir, tudo que não conseguimos definir, tudo que não conseguimos controlar e ao nosso redor, isso traz medo para nós. Os primeiros medos eles vêm para nós a partir daquilo que não conseguimos medir, definir ou controlar. Por exemplo, você, quando criança, vê algo grande, uma nave, um avião. Meu Deus, vou entrar aí. Meu Deus, e se cair? E é tão grande, não é? Dá aquela coisa assim, que assusta. Então, a estrutura e a estatura das coisas criadas por Deus geralmente criam medo nas crianças, né? E eu vi isso quando eu estava, esses dias, não estou andando muito com os cachorros, mas teve um dia que eu estava olhando, como Deus é grande, e vendo tudo que Ele criou, está perfeito, está funcionando, está tudo normal, não é verdade? Então, quando a gente olha a criação de Deus, a gente não consegue medir. Então, o mínimo que poderia gerar seria temor do Senhor. Não dá para ter medo de alguém que fez algo tão grandioso para nos fazer bem. Entende? Ele criou todas essas coisas. Quando você pensa que Ele criou todas essas coisas e você está no centro de tudo que Ele criou, e Ele dá mais importância para você do que para tudo que Ele criou, você começa a sentir que você deve temer. Porque alguém que fez tudo isso e te colocou no centro, esse alguém tem intenções boas para com você, e então você deve saber como se portar diante desse alguém. Amém, queridos? Amém. Então, veja bem, ainda quando crianças, quem aqui nunca ouviu aquelas histórias, né? História com H não é, histórias, as lendas, né? Quem aqui já ouviu falar no Babau aqui na região? Babau vem pegar ali, Babau, Papa Figo, quem? Papa Figo. Eu não sabia nem o que era figo quando era pequeno, mas quando falava Papa Figo, eu pensava logo o fígado da criança, e um animal terrível vir comer o fígado da criança, né? Porque figos, a gente sabe hoje o que é figos, mas quando eu era pequeno eu imaginava o fígado sendo comido por um monstro que vinha comer o fígado das crianças. Então tinha o Papa Figo, Babau, no meu caso especificamente tinha a pior e a mais terrível assombração e mal-assombro de todas as crianças do pé da serra, que era a velha da Melhoral. Era uma agente de saúde bem idosa, cabelo branco. Quando ela passava a barragem das pedrinhas, não ficava um ser vivente pequeno no terreiro, sumia tudo. A gente subia a serra, correndo, sem olhar para trás. Alguém dizia, a velha da Melhoral está vindo. Não ficava uma criança ali que pudesse correr, só se estivessem amarradas, ou que, porventura, desse o azar de ainda estar dormindo. Porque ela vinha cedinho, né? Então, a gente acordava cedo, quando dizia, a velha da Melhoral está vindo, meu filho, não ficava um. Porque ela trazia os remédios, melhorar, mas o danado é que ela trazia as injeções também. E as seringas era de vidro. Hoje eu só vejo isso nos veterinários, né, quando vai aplicar alguma coisa nos bois. Tinha que colocar água para ferver, para desinfetar o aparelho. Era um aparelho, não era seringa, era um aparelho. Era vidro, colocava dentro de vidro com uma borracha e a agulha, aquilo não era uma agulha. E se passar aqui no braço, vai atravessar, que eu não vou ver nem. Vai ser um problema. Era um negócio que assim, era para animal. Hoje eu uso só para animal. E, meu Deus do céu, que coisa horrível. Então a velha da Melhoral era um terror. Né? Tinha um lobisomem. Outros, depois que foi crescendo, eu fui falar lá no Curupira, o bicho que fica com os pés andando ao contrário, não é isso, o Curupira? A gente anda com os pés para frente, com o pé para trás, e rapaz, não dá certo para mim não. Se encontrar um bicho desse, eu mato e tal. Ou então eu corro muito. Eu me livre, Curupira. Quem aqui é da época da cuca? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá.
Rapaz, o pessoal fazia medo para as crianças. Olha a cuca ali, cuidado ali. Você fala nas visagens, né? As visagens. As visagens é aquelas coisas assim que lá não tinha energia nem nada, morar no meio do mar, era só luz de lampião e lamparina mesmo. Qualquer movimento que fazia no meio do mar era uma visagem, era uma lação. E aí quem tinha canela, vamos usar. Era um negócio assim, rapaz, uma malasombra ali, a marmota, né? Tem uma marmota ali, vamos ver, fulano? Não, vamos chamar os adultos, criança, olha, canela. Tudo brincando no meio do terreirão, mas quando via alguma coisa assim no escuro, rapaz, era uma gritaria medonha. Olha a malasombra, né? Então, todas as situações reais ou irreais, elas, sabe, elas eram demais para mim, para as crianças, né, da minha época. Descobri que eu tinha medo, eu tenho medo que era de uma época que eu não tinha nem memória. Gerou um trauma, eu não sabia nem que tinha. Eu tinha pavor de andar ou de navegar à noite. Só fui descobrir depois de adulto. O senhor me deu uma visão da raiz do trauma, de um dos traumas que eu tinha. E depois eu entendi que aqui a gente morava do outro lado da barragem e a gente passava com canoa, quando estava o rio cheio. E alguém ia com um lampião, né? E alguém dizia assim, vai virar, vai virar. Aí meu pai mesmo disse para mim que eu chorava muito, me agarrava com ele, dizia, não, deixa virar não, eu não sei nadar não, eu era muito pequeno ainda não tinha aprendido a nadar. Alguém aqui teve o prazer de ser ensinado por seu pai ou sua mãe a nadar, teve? Além dos meus filhos? Foi de uma forma carinhosa, né? Quem me ensinou a nadar foi assim, ó, chegou na beira da barragem, lugar mais fundo, uma tia minha me jogou assim, e aí eu desci, na hora que eu desci, que subi bebendo água, ela disse, bata as mãos, cachorro não morre, porque você vai morrer. E eu taquei a mão e desci de novo. Da terceira vez que eu subi com a barriga cheia d'água já, eu aprendi que não era só bater as mãos, os pés, ter muita fé em Deus para não descer de novo, não vou descer mais não. Eu fiz igual o gato, né? Quando está... Já viu o gato quando você quer jogar ele dentro d'água? Ele sobe até em parede lisa, né? Eu me agarrei àquele beral que não tinha ninguém que tirasse, desencravasse o meu dedo das pedras. Estava sangrando, eu não solto aqui por nada. E ela ainda ficou tentando me tirar para fazer uma outra experiência. Eu digo, vai fazer experiência com um cão. E aqui não sabe que ninguém me tira. Que experiência traumática. Depois que eu aprendi que eu não morria fácil, aí eu aprendi a nadar sozinho, aprendi a pescar no rio. Bom, queridos, então situações de pavor, de terror, nos causam medo, né? O tema seria isso. De onde vem os medos? De onde vem o temor? Principalmente medo. De onde vem os medos? Vem dessas situações, reais ou irreais, da nossa vida, né? Uma noite escura, uma coisa, uma experiência que você teve aí, certo? Agora, bom, tudo que nos leva a medir a nossa própria capacidade, tudo que nos leva a entender qual é o nosso limite, ou o limite das nossas atribuições e valores e virtudes pessoais, tudo que nos força a medir as nossas capacidades nos causa medo. Porque sempre que eu sei o meu limite para alguma área, eu temo que eu não seja suficientemente bom, pelo menos naquela área que eu já sei que meu limite só vai até ali. E isso é uma outra forma de medo para alguém que já está amadurecendo, não é mais uma criança, né? No Salmo 19, no versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. 19, verso 1. Bom, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É por aí que você começa a ver a diferença entre as experiências que você tem que te causam medo, que te causam trauma, que te fazem ficar esperto ou te fazem ficar simplesmente covarde. Você vive a vida como um covarde por causa de algumas experiências dessas, porque o medo te venceu e você acha que você nunca mais pode controlar o medo. E sabemos que a diferença entre o corajoso e o medroso, os dois têm medo, todos os dois têm medo, mas um domina o medo, o outro é dominado pelo medo. O outro vive uma vida como uma pessoa totalmente covarde. E quando a gente chega no Salmo 19, versículo 1, a gente começa a ver a diferença entre medo e temor. Não é preciso você ter medo de Deus quando você entende que Deus criou todas as coisas. Ele criou com um objetivo, você precisa só entender qual é esse objetivo e onde você se encaixa dentro disso tudo. Amém? 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 Amém. Então, quais seriam os piores medos, os piores temores de uma pessoa adulta? Estou começando a mexer com você, né? Hoje tem ceia. Então, com relação, vamos ver 3 pontos aqui. Com relação a Deus, com relação ao próximo e com relação à vida. Quais são os piores ou os mais notáveis medos que nos vêm? Com relação a Deus, nós tememos coisas... É ilógico isso. Mas nós temos medo da condenação e do juízo eterno. Quando nós sabemos que Jesus veio justamente para nos livrar disso. Ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e intercede por nós justamente para a gente não ter nem perigo
de ser condenado. Mesmo assim, a gente tem medo. Isso não deveria ser assim. É irracional isso. Jesus já morreu por você? Ele já pagou sua dívida? Ele está defendendo você diante de Deus? Então, por que você ainda teme? É porque você olha para você. Você não entende como é que alguém pode se dar tanto, né? Pagar um preço e continuar. Pois é. Mas você tem que olhar para Ele. Não é para você, é para Ele. Nós devemos não sermos encontrados, né, dignos no final, na vinda do Senhor. Irrepreensíveis. Corpo, alma e espírito. Nós tememos, de repente, que o Senhor venha e Ele nos avalie. Já viu aquela história de Mene, Tekel e Parsi? Nós tememos isso. Isso é irracional? É outro medo que você tem que tirar de sua vida. Isso não ajuda você no relacionamento com Deus, não. Ele conhece a nossa natureza, amém? Diga a Deus, o Senhor me conhece. Diga a Deus, eu quero te conhecer melhor. Amém? Quanto mais eu conhecer Ele, menos eu irei ter medo. Meu medo vai dar lugar ao temor. Nós não somos, nem jamais seremos suficientemente bons. Diante de Deus é pastor. Não, diante de Deus, diante de ninguém. Por quê? Porque somos limitados. Eu posso não ter as suas limitações, mas eu tenho as minhas. Então eu nunca vou ser suficiente para aquelas pessoas que estão ao meu redor. E nenhuma das que estão ao meu redor será suficiente para mim. Por que temos medo? Qual é o seu temor? Temos medo de não sermos suficientemente bons, ou suficientemente conhecedores, preparados, suficientemente servos, né? Quando existe uma verdade que grita para nós todos os dias, dizendo, você é insuficiente, mas você também foi amado. Você sempre será insuficiente, mas você sempre será amado. Porque o que foi feito, foi feito. Não tem como desfazer o que foi feito. Amém? Amém. Bom, quanto mais temor nós tivermos, menos medo teremos. Mas eu estou com 50 anos, já vou fazer agora 17. Eu nunca vi alguém ir para um psiquiatra, psicoterapeuta, se tratar porque estava com fobia, medo de falta de oxigênio. Sim. Quantas respirações você deu hoje? Eu nunca vi em casa assim, rapaz, eu tenho medo de um dia o sol não nasceu, eu tenho medo de um dia o oxigênio parar, então eu vou morrer com esse medo, eu estou com essa doideira, essa doença. E desde que eu nasci, que eu respiro, mas eu tenho medo que esse oxigênio pare de uma hora para outra, e eu vou morrer por antecipação. Você já viu alguém com esse problema? Fobia, medo de que o oxigênio pare de funcionar. Tem alguém com essa doença? É muito doido isso, mas tem alguém aqui com essa doença? Tem? Não tem. Por que não tem? Porque já se tornou tão normal você respirar que não tem mais como você questionar se realmente o oxigênio vai parar ou não. Tipo assim, você pensa, não, Deus não iria fazer uma loucura dessa, matar todo mundo por falta de oxigênio, matar todo mundo por asfixia, né? Então, com a prática constante de respirar, isso passou a normal. Você não tem mais medo de que o oxigênio pare. Então, quando você não tem mais medo de que o oxigênio acabe, o que fica é temor de Deus. Você faz, como é bom poder respirar. Como é perfeito o que Deus fez. Isso nunca falhou, nem um minuto sequer, desde que Deus nos criou. Nesse ponto eu quero dizer para você que é a prática constante de alguma atividade ou coisa que transforma o seu medo em temor. Você passa a respeitar Deus porque Ele fez algo tão perfeito, como o oxigênio para você respirar e viver. Você não cogita a ideia de que Ele venha faltar amanhã, não é mesmo? Então nós tememos, por exemplo, não estarmos bem quando Ele vier e nos buscar de surpresa. Filipenses 1,6 diz que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Algumas pessoas, elas têm esse problema. Vai sair de casa, pega uma roupa, põe a roupa, eu estou bem, fulano. Você está linda, maravilhosa. Não estou achando não. Tira, vai lá e coloca outra. Agora fiquei melhor, não fiquei? Mas a outra também diz, você está linda, está maravilhosa. Gente, mas eu acho que eu não vou ser assim também vista. E começa a trocar de roupa, com uma insegurança terrível. Perde o momento do encontro. Acaba dizendo, não vou mais não, que agora atrasei.
Coisa absurda. É como se o vestir fosse mais importante do que a sua pessoa, de quem você é. Isso sim é uma doença, isso é uma doideira. Então, esse medo de você não estar pronto quando o Senhor vier lhe buscar, você não precisa ter isso. Olha para mim. Você tem que olhar para Jesus. Filipenses 1,6. Eu estou plenamente certo, convicto de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Eu não sei quando será esse dia, mas Paulo está dizendo que ele tem certeza que a obra que Deus começou, ele irá completar. Não importa se vai estar do jeito que você quer. O que importa é que você vai ser encontrado na forma que ele quer que você esteja. Porque não é você, não sou eu aqui, a questão é ele. Quem está no centro é ele. Não estou falando isso para você ficar relaxado. Não, é para que você entenda que você não é Deus, nem é prioridade coisa nenhuma. A prioridade é ele. Amém? Amém. Compreenda isso. Então vamos falar aqui como é a questão de medos, irmãos. Dos medos dos relacionamentos humanos. Relacionamentos humanos é uma delícia e uma desgraça. É uma bênção e um terror. Dependendo do status que você está vivendo, você vai definir de uma forma totalmente distante da outra que eu falei aqui, né? Falei. Negócio meio bipolar aqui, né? Ou então, os relacionamentos humanos, nós temos limitações, temos nossos fracassos pessoais, nós temos toda espécie, nós tememos toda espécie de dor. De quinta-feira para cá, eu tenho entendido que é dor. As pessoas sentem dores físicas e emocionais. Geralmente, para as dores emocionais, elas aceitam até uma mentira. É melhor do que a dor. Até uma mentira é melhor do que a dor. Qualquer coisa é melhor do que a dor. Sabe por quê? A dor, ela se torna o centro de tudo. Ela tem a sua atenção, o seu recurso, ela tem tudo. Ela é uma desgraça realmente. Mas você já imaginou como seria o seu corpo se você não sentisse dor alguma? De repente você está dormindo, alguém vem, corta seu braço, leva e você não sentiu, né? Você já imaginou como seria a vida sem dor? Você já imaginou? Você aprenderia a manusear as coisas desse mundo que o Senhor criou? Por exemplo, se eu não sinto dor, eu poderia colocar o dedo aqui, deixar ele e aparecer comendo até o tronco, né? Se fosse esse daqui, você sabe, né? Ia ficar parecido com alguém. Ia procurar uma aposentadoria depois. Sem sentir dor, muito maravilha. Imagine como seria a sua vida sem dor. Fala para mim. Ia prestar, irmãos? Ia dar certo? Então diga comigo, Deus é perfeito. Diga, Ele sabe o que faz. Amém? Então, deixa doer, irmãos. É melhor a verdade. A dor, ela tem um atributo que parece uma verdade. A verdade, ela chega. Quando ela chega, ela é como uma luz. Ela chega e pá, estou aqui. Todo mundo vê que ela chegou, ela se torna o centro. A dor é da mesma forma. Se for dor num dente, é uma coisa assim tão ordinária, tão terrível, que toma todos os outros espaços que não competem a ela. Porque começa a doer o dente, depois o ouvido. Dói o ouvido, dói o olho, dói você passa a sentir uma dor na alma. Meu Deus, quando você respira, você diz, nunca passa por dor, é só não vai por dor nunca, parece carrinho de Fórmula 1. Né? Que coisa horrenda. Mas, entenda, nós temos medo da dor, porque a dor não é boa. Ela faz algo bom para nós, mas no geral a dor, ela está entre as coisas que a gente separa para Satanás. Isso aqui ficou para mim, ficou para o diabo. Na verdade ficou para todos nós, mas na nossa consciência a gente quer que seja separado para o diabo, né? É um negócio ruim do dente. Acho que já tinha que ter pelo menos 2 dentes, um para doer a noite todinha e outro para doer de dia, para alternar, né? Pelo mal que ele fez para a gente. Nós tememos todos os tipos de traições, todos os tipos de sofrimentos. Nós temos medo disso. Nós temos medo de não sermos aceitos, de não sermos compreendidos, valorizados, reconhecidos, de não sermos amados, ou de não termos um valor que seja suficiente para ser avaliado por outro. Tememos a infidelidade dos outros, nos pactos que nós criamos, nas alianças que nós estabelecemos. Dizemos como é que vai ser. Eu quero morrer. Tem uma coisa a respeito de dor que é a verdadeira. A dor não mata.
morrendo de dor de cabeça, figura de linguagem. Você já viu alguém morrer de dor de cabeça, literalmente? Do mesmo jeito que estou morrendo de fome, né? Dá alguém aí, estou morrendo de sede. É exagero, da nossa parte, é a figura de linguagem. Mas não existe esse negócio de morrer de dor. Eu entendi isso em 2010. Quando eu fui para o JF, eles me deram um medicamento aqui, me mandaram à noite, 10 e pouco, 11 e pouco, meia-noite me mandaram para Fortaleza. Me deixaram sem medicamento algum, até mais ou menos 8, 9 horas da manhã. Eu estava com verde assim, tipo a camisa da Débora, a camiseta dela. Eu estava virando o Hulk. Na maca onde eu estava, tinha uns ferrinhos assim, eu entortei os ferrinhos, de tanta dor. Porque quando chegou alguém para me atender, que eu pensei que fosse dar um remédio para dor, ele foi tirar a faixa que o médico daqui tinha colocado. E foi abrir a minha perna, como se a minha canela tivesse uma dobra no meio. Ele fez isso. E foi tirando as pontinhas de osso lá de dentro. E eu dizia, me dê algum remédio, eu estou morrendo com essa dor. Ele dizia, não, dor não mata. Eu entendi na prática que dor não mata. Fala para o seu irmão, você vai sentir uma dor incrível, irmão. A sua dor não te matou, diga para ele. Ela não tem poder de te matar. Amém? Prova disso que você está aqui. Quem é que nunca sentiu uma dor terrível? Seja na canela, ou seja na alma. Traição, algo cortante, algo que te quebra por dentro. Algo que não tem remédio para aquilo. Fica pulsando dia e noite, te corroendo, te consumindo. Não te dá paz. Eu aprendi esses dias. Quer dizer, em 2010 eu aprendi essa lição que dor não mata. E esses dias eu aprendi que tem tempo para dor também. Amém? É um momento ruim que passa. Ela não é estabelecida para ficar para sempre. Em nome de Jesus, quero que você entenda isso. Então nós temos medo, ou tememos doenças físicas e psíquicas também. Nós tememos que essas doenças ou essas... que aconteça alguma limitação em nossas funções, né? Que nos incapacitem de alguma forma. Certo? E aí a gente passa a ficar dependendo de outras pessoas. Imagine as suas funções, tudo no lugar, de repente você perde uma delas. Tem gente que diz que alguém é melhor morrer. Não é não, irmãos. A vida é boa. Nós queremos andar com as próprias pernas. Nós queremos viver os próprios sonhos. Queremos lutar pelos nossos próprios ideais. Nós queremos depender só de Deus. Nunca de outra pessoa. Quando fala de depender de outra pessoa, tem gente que quer que nem até se vence. E traz de Deus, nosso Senhor. Vamos falar de medo, irmãos? Estamos falando de medo? Nós temos medo de perder. Todos nós temos medo de perder. Embora as lições de toda a nossa vida nos ensinam que ninguém venceu sempre. Todos perderam uma vez ou outra. Alguém aqui só venceu ou todos aqui perderam em algum momento? Quem nunca perdeu aí? Então compreenda, nós temos medo. E esses medos são irracionais. Temos medo de perder, mas já perdemos. E não será a primeira nem a última vez. Temos medo da dor, temos medo de depender dos outros, temos medo de depender dos outros, mas quando tem que ir para uma mesa de cirurgia, você vai, porque ou vai ou morre. O médico dá anestesia, te abre, tira o que precisa lá de dentro, te fecha, costura. É ou não, irmãos? Você não sabe, aqui, quem já fez cirurgia? Você sabe pelo menos o nome do médico que fez a cirurgia em você? Sabe o nome do anestesista? Mas nós não confiamos no Deus que nos fez e nos conhece para abrir a nossa vida, para acessar a nossa vida, para tirar lá de dentro, precisa ser tirado. A gente tem medo de dar esses acessos para outros. Só fazemos isso quando somos obrigados. E por último, quando eu digo que não aceitamos perder, embora a gente não tenha condição de vencer sempre, nós também queremos ser invictos, como o sol. Sol invicto, todo dia o sol nasce, né, gente? Como o ar que você respira, todo dia está aí. A gente quer ser assim, mesmo sabendo que ninguém é assim. Nós estamos sempre investindo ou perdendo alguma coisa. Existe outro medo que é o medo irracional, é o medo do acaso. Medo das coisas inesperadas da vida. Ou medo existencial, medo de desafios, medo de expressão, né? Medo de ser. Na verdade, o que está escondido por trás do medo de ser
ou de expressão, é o medo de não ser julgado suficientemente bom pelos outros. Joga isso fora. Aquele que te amou sem que você fosse julgado suficientemente bom. Está escrito na Bíblia que Deus nos prova o seu amor nisso, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, insuficientes, longe de Deus. Efésios 2 vai falar que todos nós andávamos, como diz o Ceará, no prumo do nariz, né? Tipo, no curso desse mundo, seguindo o curso do príncipe do potestade do ar, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Como esses que ainda andam hoje aí, seguindo a mentalidade dos seus pensamentos. Tem gente com medo da vida. Todos nós sabemos que a vida é melhor do que a morte. Mas tem gente que vive a vida inteira como covarde, porque tem medo da vida. Não aceita a vida como ela é e procura uma outra definição, que nunca vai funcionar. Eu gosto de dizer para as pessoas que a vida é como uma montanha-russa. Eu nunca vou naquele, nunca irei. Montanha-russa, já ouviu falar em montanha-russa? Você viu a emoção que o pessoal dá quando vai subindo? Mas quando vai descendo, tem nego que perde papel higiênico, tem uns que desmaiam. Aí quando está lá embaixo... Tem gente que apavora. A vida é como uma montanha-russa, gente. As experiências que nós temos são multiformes. Elas não são só uma coisa ou de uma forma. A vida, ela nos proporciona um universo de experiências, né? Nós vemos que ela é dinâmica, ela é mutável. Ela não é uma coisa só. Ela não tem uma forma só. Então, porque nós tememos a vida do jeito que ela é, nós criamos falsas definições para a vida. Criamos sonhos, como o sonho americano, que eles falam por aí. Não aceitamos a vida como ela é. Nós gostaríamos de tirar tudo que é ruim da vida. Por exemplo, a dor. Fracasso. Vamos tirar isso tudo. Porque a vida é só a parte boa. Não existe isso. Olha para mim bem direitinho. A vida é tudo que você tem vivido. Aceite a vida como ela é. Amém? Tem momento que é para chorar, irmão. Tem momento que é para sentir dor. Eu lembro como fosse hoje, quando trocaram lá, trocaram o prontuário lá, não me deram remédio. Eu estava depois de uma cirurgia na perna, eu estava quase convulsionando de dor e tremendo e enrolhando os dentes de tanta dor. Meu pai estava comigo e ficou impaciente. E quando ele começou a mexer com as pessoas, eu segurei a mão dele, no pulso dele, disse: pai, vamos orar. Nós temos que buscar Jesus também quando está doendo. Aquele momento foi fundamental para o que Deus queria fazer no hospital. Ficou gente convertida, ficou gente reconciliada. Quando depois eu voltei lá, tinha pessoas que diziam: o pastor está aí, tal, vem cá, na enfermaria 17. Entenda, irmãos, faz parte da vida você ficar contrariado. Nem sempre você acerta. Amém? Se nós não aceitarmos a vida como ela é, nós iremos morrer, mesmo estando vivos. Deu aqui dentro. Apocalipse zumbi. Primeira temporada, episódio 1. Os doidinhos que não entendem o que é a vida. Morreram. Dependendo do momento que você está vivendo, você quer redefinir a vida. E você diz: a vida é só uma porcaria. A vida é só dor. Não, irmão, tenha paciência aí. A vida é mais do que dor. É alívio também. É mais do que tristeza, tem alegria também. Amém? Amém. Tem hora que é moeda, tem hora que é um inferno, tem hora que é uma delícia, tem hora que é amargo, azedo, tem hora que fede, tem hora que cheira, tem hora que é festa, tem hora que é velório, tem hora que é guerra, tem hora que é paz, tem hora que é ganhar, tem hora que é perder, é fartura, ou é escassez. Qual é o momento que você está vivendo aí? Você tem medo da vida? Não tenha medo, não. Isso tudo que você está vivendo é a vida. Não tenha medo. Não queira redefini-la. Olha para o Senhor. O único medo que você tem que ter em sua vida, o único medo que é necessário para você, para preservar a sua vida, é quando você está em uma guerra. Você tem que ter aquele medo que a gente chama de cautela. 100 pessoas saem para a guerra. 100. 50 medrosos, 50 corajosos. Quantos voltam, ou quantos têm maior probabilidade de voltar vivos? Só voltam os medrosos. Todos os corajosos morrem em guerra. Todos os heróis morrem em guerra. Porque todos os corajosos não se detêm por nada. Eles avançam contra o inimigo, eles querem despedaçar o inimigo. Eles se sentem fortes, eles se sentem experientes.
E eles dizem, eu vou lá e eu vou acabar com a raça do meu inimigo. E quando ele se lança para ir para cima do inimigo, ele dá 2, 3 passos, no quarto passo ele pisa numa mina aí. E ele sobe, e quando volta é só pedaço de carne. Esse é o valente, o corajoso. A Bíblia diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então, esse tipo de medo você tem que ter. Estou dizendo para você ser medroso? Não, seja cauteloso. Quem é medroso nesse sentido, dentro de uma guerra, volta vivo para casa. Porque nunca dá 2 passos de uma vez. Ele dá um passo em uma direção e analisa todo o terreno, porque ele sabe que se estourar ou se alguém atirar, ele sabe para onde até tem que se jogar. Ele já examinou para ver se tem mina ou não. O valente fica com tanta vontade de pôr em prática a sua valentia que morre. Nenhum valente volta vivo. Aprendi essa lição ouvindo sobre a guerra de 6 dias lá em Israel. Nenhum soldado valente volta. As famílias dele recebem alguma medalha. Herói que é, morreu. Quem volta são os medrosos, os cautelosos. Na vida você tem que fazer assim. Nos seus relacionamentos, nas suas escolhas. Não dê 2 passos. Dê um passo cada vez. Examine o terreno. Observe se há inimigo à espreita. Olha para o Senhor. Pede a direção de Deus. E aí dá um outro passo. E assim começa tudo de novo. É um medo que a gente chama de cautela. Esse medo é necessário para a sua vida. Amém? Bom, então, o que a Bíblia fala mais sobre temor ou medo? Se você for observar, queridos, o medo ele é tão poderoso quanto a fé. E ele é tão forte quanto o amor. Ele é tão forte quanto a morte em alguns casos, né? Ele é tão perigoso quanto a morte. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. Amém? Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que é covardia? Medo. Em outra tradução tem medo. Deus não tem nos dado espírito de medo. Em outro lugar diz mais o espírito de intrepidez, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Toda vez que ele fala de coragem na Bíblia, a pessoa acha que corajoso é o cara que vai, nesse sentido, ele vai para cima e ele vence. Não. Não é sábio ser corajoso dessa forma aí, não. Davi sempre ia para a guerra, mas sempre consultava primeiro o Senhor. E tinha repúdio, quando tinha que correr, ele corria também. Isso não é ser frouxo, isso é ser sábio. Queridos, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O que é moderação? Alguém pode ajudar? Uma pessoa moderada. É Velma, né? Pessoa moderada. Moderadora. Não bipolar. Pessoa moderada, equilibrada. O Senhor tem nos dado esse espírito. E aí, o Senhor olha para Apocalipse 21:8, diz também que quanto aos covardes, medrosos, né? Em casa, eles vão ficar fora. Mas aqueles medrosos que está lá em Apocalipse, é o contrário dos que recebem esse espírito de coragem de Deus. E eu fiz uma associação com Josué 1:8, onde fala que o sujeito tem que ser forte e... Mas olha o texto, você olhou o texto direito? Quem olhou esse texto direito? Porque ser forte e corajoso é uma coisa, e ser forte e corajoso para fazer segundo tudo que está escrito, já está dizendo o objetivo para o qual você tem que ser forte e corajoso. Para esse objetivo você não pode ser covarde. Amém? Tem gente que é forte e corajoso para tudo na vida, menos para cumprir o que está escrito. Menos para pôr em prática o que está escrito. Mistura as coisas, tudo. Às vezes tem valores e princípios que a Bíblia impõe, e você olha assim, não, mas ninguém está cumprindo. É fraco e é covarde. Cuidado, porque isso, lá em Apocalipse 21:8 diz como é que vai ser o final para quem for fraco e medroso, no sentido de não cumprir o que a Bíblia determina. Josué 1:8 diz que você tem que ser forte e corajoso para cumprir, para observar, para pôr em prática tudo quanto está escrito no livro. Amém? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Então eu quero que vocês entendam que agora estou na parte da Bíblia aqui, ó. Olha para mim, vou dizer uma coisa para você. Não seja covarde diante do que estão fazendo lá fora. Aqui dentro é fácil você ser igreja. Quero ver você defender lá fora os princípios que são da Bíblia. Aqui todo mundo é crente. Mas lá na faculdade, quem tem coragem de defender a vida desde o princípio, desde a origem? Lá no emprego. Você só é crente aqui? Lá você é fraco e covarde? Que história é essa, mano? Não, pastor, todo mundo fala em aborto, se não for a favor, eles nem lhe dão nota. Então você não vai sofrer o dano dos santos, você vai abrir mão dos seus princípios, você vai se acumular com o mundo.
e vai vender os seus princípios, é isso, irmão? Salmo 139 fala da vida desde o princípio. Mas aí tem crente que não só por questão de universidade e nada, está aqui, princípios bíblicos, é forte e corajoso aqui. Chega lá, tem coragem de digitar um 13. Estou falando de eleição? Não, estou falando de uma ideologia satânica, diabólica, infernal. Pode definir como você quiser. Gente que arranca criança de dentro do ventre das mães, agora não querem fazer até os 8 meses. O pastor não pode falar isso, não. Esse vídeo provavelmente vai ser bloqueado. Eu estou pouco me lixando, irmão. Crente que só defende as ideologias ou os princípios de Deus na igreja lá fora é fraco e covarde. Cuidado! Olha o que diz Apocalipse 21:8. Qual é a sua posição? Não, eu tenho que misturar com o mundo aqui, senão eu vou sofrer dano. Sofreu dano, irmão, mas não seja covarde. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Essas coisas estão tudo aí, está errado, não precisa ser crente para perceber. O bandido é premiado, a vítima é largada. Não, mas ninguém pode falar não, porque o normal agora é isso aí. Mas estão falando de política de novo no público? Vai cagar, irmão. Nunca falei de política aqui não. Nunca fui associado a partido político nenhum, eu estou falando daquilo que é bíblico. Como é que você tem coragem de afirmar Jesus Cristo aqui e lá fora você faz uma merda dessa magnitude? Eu tenho vergonha de quem faz isso. Para não dizer que me dá nojo de um posicionamento desse. Não é da pessoa, mas de um posicionamento pífio. Dá vontade de escarrar. A fraqueza, a covardia é tão grande. Não é coisa de filho de Deus. Ah, pastor, mas eu sou. É? Deus não tem dado espírito de covardia para ninguém. Você é forte e corajoso para fazer as outras coisas, nem para fazer o que é necessário, irmão. Qual é a diferença que você vai fazer na terra? Qual é a diferença que você vai fazer no meio que você vive? Não, pastor, aqui é pesado, porque a maioria contra um. Que seja, irmão. Você e Deus não é a maioria, não? Prestem atenção. Pastor, um negócio lá de dar medo, que junta da diretora, o diretor até que acabou de chegar para poder bater na gente. Eu sei como é que é, principalmente nas faculdades aí. Tem aluno que foi espancado, quase até a morte. Um desses aí, eu tenho coragem de dizer assim, esse cara aí é crente. Vou com ele onde ele for. A Bíblia fala para honrar os que honram ao Senhor. Dos outros eu tenho vergonha. Pode ser da igreja que for. Com esse posicionamento, é uma vergonha. Entendam, queridos? Inversão de valores. Ninguém que troca a noite por dia por noite. O certo é errado, o errado é certo. Sexualização de crianças. Irmãos, isso está certo, irmãos. A desconstrução da família. E a igreja está caladinha, não fala nada. Não, pastor, não fala nisso não, pastor. Quem é que vai defender os princípios da Bíblia? Só o doido que fala a palavra, não é? Que tomou facada, quase mataram. Só o iníquo é, porque ele tem uma posição, né? É só ele. Ele tem mais honra do que a igreja do Senhor. Que porcaria é essa, irmãos? Ah, um cara que fez isso, tem não sei quantos casamentos. Ele está tendo uma posição mais cristã, mais fiel, mais dentro dos princípios de Deus, porque você que se acha cristão, correto, e é frouxo, cagão. Não tem uma posição. Tem medo de perder suas regalias, tem medo de perder seus privilégios, tem medo de perder as amizades, os contatinhos. Quanto aos covardes, sua parte será no lago de fogo. Preste atenção no que a Bíblia diz, irmãos. Eu tirei hoje para falar sobre medo. Você quer ter medo de alguma coisa? Tem medo de que ele pode matar seu corpo, matar sua alma para o inferno? Que aí talvez você consiga compreender o que é o temor do Senhor. Comece com medo. Mas não tem uma posição que seja contrária a Jesus, porque isso é você brincar com coisa muito séria, isso é você colocar uma posição de risco, isso é você querer uma coisa que não vai funcionar. Aqui você é totalmente crente, lá fora você é totalmente qualquer coisa menos crente. Covarde, medroso, calado. Não tem uma posição. Você, Maria, vai com as outras. Qualquer coisa está muito acima desses princípios. Meus irmãos, está tudo errado. Tem uma coisa que eu aprendi. Nenhuma espécie de mal recua sozinho. Quando você tem uma infecção no dente, é um mal, né? Essa infecção recua sozinha ou você tem que tomar um remédio? Nenhuma espécie de males recua sozinho. Mas sabe como é que a igreja de hoje se comporta diante dessa patifaria que está aí fora?
Vamos esperar que as coisas vão mudar sozinhas. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Não é sal e luz, não. É. Vocês são o sal e a luz. Ou seja, se não for vocês, igreja, quem será? Quem será, irmãos? Quem irá fazer? Bom, eu quero que vocês vejam a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E não recebeu o Espírito Santo de Deus, que não é um espírito de medo. É um espírito de intrepidez. Intrepidez, coragem para quê? Para fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Coragem para fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Tomar a posição que você tem que tomar. Não ficar no meio termo. Já vou falar do homem dobre em seus caminhos. Aquele homem que Tiago fala que ele não vai receber nunca nada de Deus. É exatamente isso. Ele fica uma corda bamba. Você é o quê? É discípulo de Jesus? Ou é o quê? Não, estou aqui, né? Quando eu vou com Jesus, quando dá eu vou comigo mesmo. Jesus, diabo, Jesus, mundo. Quem é você, irmão? Quais são os seus medos? Medo todo mundo tem. Mas medo de se posicionar com Deus, esse tipo de covardia, nem Deus vai te perdoar. Irmãos, eu não aceito isso. Tem gente que tem medo, tem coragem, tem vergonha de falar de Jesus. Mas não tem vergonha de ter um posicionamento vergonhoso desses. As pessoas chegam, ditam as normas, desafiando mesmo os princípios bíblicos, você está ali e fica calado. É assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Covarde. Ainda bem falar de Judas que vendeu Jesus por 30 moedas, você está vendendo por uma conversinha. Covarde. No amor não existe medo. Nem medo de perder, nem medo de ser, nem medo de ter ou não ter. Não existe medo. O amor consiste em quem entrega. O amor, segundo a Bíblia, é doar-se ou dar-se em uma aliança. Você já se deu em uma aliança? Já? Quem já se deu em uma aliança? Assim. Já se deu em uma aliança? Você é de Jesus, Jesus é seu? Então por que você tem medo de se posicionar igual a ele? Por que você tem medo de ser discípulo igual a ele? É porque o mundo é pesado, irmãos? Não vai bater? Algum vai rejeitar? Algum não vai entender? É isso? Você não sabia o que estava fazendo, não, quando resolveu seguir Jesus? Você não sabia a história dele, não? Ele disse: olha, o mundo há de odiar por minha causa. Sabe quando é que o mundo ama vocês? Mesmo vocês dizendo que são discípulos de Jesus, é quando vocês são covardes. Se misturam com o mundo, se camuflam. Eu sou crente, mas estou aqui camuflado. É crente secreto, ó. Aí o mundo não odeia, não. Por quê? Porque você não partilha esse mundo, você é um covarde. É absurdo isso. Quem teme não ama de verdade. Qual é o amor que você tem por Jesus? É só de boca? O perfeito amor lança fora todo medo, irmãos. Sabe na Bíblia uma parte onde diz que o amor encobre multidão de pecados? Deixa eu fazer uma... Deixa eu comparar aqui. Alguém aqui já se apaixonou alguma vez na sua vida? Quem já se apaixonou uma vez? Quando você está apaixonado, você vê defeito nas pessoas? Não, a pessoa é perfeita. Você está apaixonado, a pessoa é perfeita. Quem está de fora aqui vê assim, vai se dar mal. Vixe, rapaz, olha aí o amontoado. Vixe, misericórdia, Jeová. Põe a mão aí para ver se dá certo. Mas quando você está apaixonado, você não consegue ver. O amor encobre multidões de pecados. Eu diria que a paixão encobre, tira a visão perfeita de quem o outro é. A pessoa pode ser a pior do mundo, mas você só vê como uma pessoa ideal para você. Então o amor encobre muita coisa. O amor não lança fora só o medo, não. Ele encobre pecados, ele encobre defeitos, ele encobre limitações, ele te torna apto e aceitável como filho de Deus. Mas tem uma coisa que esse amor de Deus não encobre, é a sua covardia. Quer ver uma prova? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar, eu negarei. Tu é tão covarde que não tem coragem de se posicionar ao lado de Jesus? Esse amor de Jesus não encobre covardia, não. Fica ativo. Para concluir, terminar Deuteronômio 31, verso 5. Vai dizer assim: quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo o mandamento que vos tenho ordenado.
Verso 6, Deuteronômio 31, verso 6, assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Amém. Então tinha um negócio aqui de nós contra eles. O Senhor te deu a bênção de ser filho de Deus, de ser acolhido, mesmo sendo uma pessoa cheia de defeito, limitação. Você foi amado por todo mundo, você foi chamado, foi escolhido, foi colocado de pé, você foi atraído, foi tirado da cova para ser filho, filha de Deus. E aí, no meio dos medos de tudo que você tem, você escolheu ter medo, se posicionar com Deus contra toda essa bandalheira que está aí fora, esse mundo que está aí todo perdido. Não, irmão, você não tem esse direito. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar esse direito, não. Isso não foi te dado, o direito de se esconder do Senhor para ser covarde, não. Esconderijo é para quem está lutando, foi ferido, agora é alcançado, é encontrado. O Senhor quer livrar de uma peleja, vai lá, tem um esconderijo, tem um refúgio. Refúgio na Bíblia não é para covarde, não. Covarde se torna desertor. Desertor, sabe o que tem para desertor? Forca. Ninguém na terra, dentro de um exército, aceita covarde. Por que Deus iria aceitar? Sabe o que é o pior da covardia? É saber que tudo que foi investido no covarde foi investido em todo mundo. E ele tem o direito de ser covarde em tudo. Só tinha um ponto em que ele não podia ser covarde. E esse é o primeiro onde ele se rende à covardia. Nós precisamos ser fortes e corajosos para cumprirmos o que está escrito. Lá no mundo está dizendo, está aqui, deixa eu olhar aqui, como é que não está dizendo? Ah, é assim, deixa eu olhar na Bíblia. Está errado, eu condeno sim. Você vai perder, que eu perca! Não vai ser a primeira nem a última vez? Como eu falei no início, a vida é isso mesmo. Tem hora que é hora de perder, tem hora que é hora de ganhar, não é? Amém? Amém. Mas eu não tenho esse direito de ser covarde, irmãos. Eu tenho que ter uma posição. Eu não posso negociar meus princípios com status, com, sabe, coisinhas que me oferecem, não. Então, diante dos inimigos, ou diante das batalhas dessa vida, irmãos, nós não temos que temer ou nos atemorizar por nada, não. Mas é se nós estivermos dentro daquilo que o Senhor determina para nós. Deus está dizendo que não vai nos deixar, não vai nos desamparar, se nós estivermos dentro daquilo que Ele determinou para nós. Isaías 8,13. Concluindo. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, que é a versão King James. Ele seja ou Ele é, seja Ele o seu temor, ou seja Ele o seu medo.